que houve? Tu ficou com medo de passar na ponte? É, mãe. Por quê? É comigo um puxe. O que tu dizia na ponte? Aqui é um bicho. O que tu dizia na ponte? Um puxe aqui que esse bicho na mão da mãe. É. O que tu... Tá, fala pra mãe o que tu dizia na ponte. Eu comigo um bicho. Tem medo do bicho? É, o bicho vai tomar eu. Vai pegar tu. Lá. Tá, e o que a ponte vai fazer? Vai cair de chiquita, o puxe vai cair. E a ponte vai cair. E lá em cima, lá a ponte, ó. Dizia, não olhe pra baixo, não olhe pra baixo. Não é capaz. Não é capaz. Não é capaz. Não é capaz. Não vai aí cai. Não é capaz. Não é capaz. Olha aqui pra mãe, fala Não comigo. é capaz. Não é capaz. Não é capaz. Não é capaz. Essa ponte vai o quê? Vai cair.